Oi. Então eu tenho o prazer de apresentar, assim, fazer essa apresentação para mim é uma representação muito grande, porque há uns anos atrás iniciei o estudo da psicanálise na UFMG, salve o Psilax, que me promoveu essa mudança de pensamento, mudança de interpretação do conteúdo científico, assim, e da saúde mental em si. Eu tenho o prazer de anunciar, o Dr. Jorge Forbes vai dar nossa palestra agora. Ele vai falar mundo pandêmico e pós-pandêmico. Estaria em Terra 2. Terra 2 é um conceito criado por Jorge Forbes. Jorge Forbes é psicanalista, médico e psiquiatra, doutor em psicanálise pelo UFRJ, doutor em ciências, neurologia pela Universidade de São Paulo, mestre em psicanálise pela Universidade de Paris, presidente do Instituto de Psicanálise Lacaniana, cofundador da Escola Brasileira de Psicanálise, inventor do conceito e apresentador da série na TV Cultura, série Terra 2. Vejam lá, é uma série muito interessante. Autor de mais 10 livros e vencedor do Prêmio Jabuti em 2013 com o livro Psicanálise e Responsabilidade. Fundador e diretor da clínica Psicanálise do Centro de Genoma Humano da USP. Eu tenho o prazer de apresentar Dr. Jorge Forbes. Você está ao vivo no nosso primeiro congresso online de medicina no Vale. Gente, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Embora seja esquisitíssimo que eu tenho uma tela escura na minha frente, eu gostaria de ver um pouco a cara de cada um. Meus futuros colegas, vocês sabem que eu fiquei muito contente com o convite de vocês, da Faculdade de Medicina de Diamantina, o que o Túlio e o Henrique me trouxeram e as experiências que estão fazendo. Me lembraram meu professor de psicanálise, Jacques Lacan, que dizia que adorava falar para os estudantes que é o momento onde eles ainda têm mais dúvidas do que respostas, que é muito ruim falar para as pessoas que já estão cheias de certezas, cheias de respostas na vida. Então eu tenho um especial prazer em falar com meus quase colegas, que são vocês. Sei que nessa live, sei que nesse momento, eu sei que essa conferência está sendo aberta e talvez tenha outras pessoas de outras formações, de outros costados que estejam nos acompanhando. Eu vou pedir permissão para todo mundo para falar para vocês, para os acadêmicos de medicina de Diamantina, em alguma coisa que eu pensei a partir dos 40 anos que nos separam. Vocês sabem que uma das guerras de Napoleão foi nas pirâmides do Egito, e quando ele chega lá com os soldados, ele diz: soldados, do alto dessas pirâmides 40 séculos os contemplo. Eu me senti um pouco assim hoje, não Napoleão, mas eu tenho que dizer que eu tenho 40 anos de medicina, um pouco mais do que vocês, e vou falar a partir dessa posição, porque o Túlio e o Henrique me pediram para comentar sobre Terra 2. Então eu vou dizer o que é Terra 2, o que foi a criação desse conceito, o que especifica o gênero humano, e nessa mudança tsunâmica pelo qual a gente está passando, mas depois eu vou me centralizar mais na medicina que está por vir, na medicina que vocês, acadêmicos de hoje, vão exercer. Uma medicina muito diferente da medicina que eu aprendi nos bancos escolares há 40 e tantos anos atrás, como eu acabei de falar. Então, esse é meu plano de voo, né? E, mais uma vez, agradeço muito poder estar aqui com vocês. Eu tenho um tempinho para falar a ideia que eu vou transmitir, que foi essa, e depois, se vocês quiserem, a gente conversa um pouco, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que a gente refletisse sobre algo que eu não aprendi na Faculdade de Medicina. Não sei se vocês aprenderam, mas eu acho que não. E acho que não porque algumas matérias, a meu ver, fundamentais para formar o médico foram retiradas depois da Segunda Guerra Mundial por influência americana. Matérias como antropologia, filosofia, sociologia, etc., foram retiradas do currículo médico porque as pessoas achavam que nós deveríamos dar mais espaço às matérias ditas técnicas e que esses pensamentos sobre o ser humano atrapalhavam um pouco, ou eram passíveis de serem desdenhados. Muito bem, eu vou comentar esse aspecto hoje.
Mas o que eu não aprendi nos bancos da Faculdade de Medicina e que eu acho que é muito importante para todos nós, vocês que estão cursando e em breve serão médicos, é saber qual é a diferença fundamental entre as pessoas que a gente trata, ou seja, os seres humanos e os animais. Isso é muito importante para a gente entender a evolução da medicina e que medicina a gente vai fazer. Qual é a diferença fundamental? A diferença fundamental é que todos os animais sabem o que vieram fazer nesse mundo. Eles já nascem sabendo. O código genético já lhes dá esse saber. Vaca não duvida, não faz congresso, não faz discussão como nós estamos fazendo agora, numa sexta-feira, início de noite. Cavalo não duvida, girafa não duvida. Abelha, então, é de uma precisão milimétrica, né? Por quê? Porque esses animais já nascem sabendo o que eles vieram fazer nesse mundo. O código genético já diz, né, o que eles têm que fazer. Ou seja, a abelha já tem a essência de abelha ao nascer e depois ela tem a experiência do exercício da sua essência. E o mesmo para todos os animais que eu acabei de falar. E o ser humano é assim? Não, não é assim. Nós nascemos sem a menor ideia do que nós somos. Nós, se formos largados à nossa própria sorte, morremos em poucas horas. Nós não temos nenhuma essência que nos diga que a gente tem que ser assim ou tem que ser assado. Isso é uma imensa fragilidade do ser humano, por um lado, e isso é uma fortaleza, porque isso é que faz com que a gente seja criativo, que a gente tenha história. O que quer dizer ter história? História marca mudanças na forma do comportamento do ser humano. Nós só podemos fazer história porque nós alteramos. Isso nós só alteramos porque nós temos uma essência vazia e a nossa experiência de vida é anterior a gente ter uma essência. Então isso parece complicado, mas por favor, não é complicado. Com esse exemplo que eu acabei de dizer, eu quero dizer, por exemplo, que uma abelha, ela tem a essência da abelha. Com isso, ela será sempre uma abelha e as abelhas, nem todas fazem colmeia, mas as que fazem colmeia fazem exatamente a mesma colmeia há milhões de anos. Não surgiu até hoje nenhuma abelha Niemeyer para fazer uma colmeia diferente, para fazer um hexágono virar um círculo, para dar uma sensualidade na casa, nada disso. Elas fazem exatamente a mesma coisa, porque nos animais a essência precede a experiência. No ser humano, não. A nossa experiência de vida precede a essência. Então, nós mudamos com muita frequência a nossa forma de viver, a nossa forma de amar, nossa forma de sofrer. E quando isso se dá em épocas grandes, a gente chama isso de períodos éticos. E eu estou fazendo essa introdução para que fique claro para nós o que está mudando a nossa vida nesse momento. Então, isso posto, essa é a primeira ideia que eu queria dividir com vocês, que eu insisto pela última vez, eu não aprendi nos bancos da Faculdade de Medicina e acho fundamental. Nós trabalhamos com um tipo de animal que não tem uma essência biológica, que existe um gap entre a determinação biológica e a expressão, entre a determinação genética, se vocês quiserem, e o que se chama expressão gênica. Não é bionívoco como é nos animais. Existe algo instável, existe uma distância entre o nosso código genético e a expressão dos nossos genes. Isso faz com que nós possamos ser criativos. Senão, nós seríamos abelhas, zebras, fazendo sempre o mesmo e sem nenhum tipo de mudança, e seríamos seres anihistóricos como eles são. Isso posto, vou falar um pouquinho para vocês dos que se chamam os grandes períodos éticos. O que é isso? É o seguinte, como nós não temos uma organização biológica a priori,
como os animais têm, nós constituímos formas de nos organizarmos, porque senão nós viveríamos um grande carnaval. A gente não saberia estar um com os outros como uma abelha sabe estar uma com a outra. Uma abelha sabe perfeitamente como se organiza uma colmeia. Uma formiga sabe perfeitamente como se organiza um formigueiro. Em São Paulo, por exemplo, existe um formigueiro num museu que é uma maravilha, nos encanta todo mundo como aquilo funciona perfeitamente. E os humanos ficam com muita inveja, porque a gente não consegue funcionar como um formigueiro, nem como uma colmeia. Nesse sentido, para pior. Para melhor, a gente muda a cada momento a nossa forma de organizar. Então, nós temos grandes períodos que nós utilizamos elementos para nos aglutinar, elementos que justificassem o laço social. Então, o primeiro desses elementos, que faz 28 séculos, desde Homero, para contar só o tempo da filosofia, nós estabelecemos uma transcendência com a natureza. Como a gente não sabia a priori como era, a gente se organizou em torno da natureza. Um é jabuticaba, outro abacaxi, outro é morango, nasce, desenvolve, amadurece, morre, vira semente para novo que vai vir, e assim por diante. Essa foi a primeira organização ética, chamada ética cósmica, ou ética da natureza, que teve um sucesso por 11 séculos, mais ou menos, de 8 séculos antes de Cristo até 3 séculos depois de Cristo. Aí surgiu um novo organizador social, que foram os deuses, que foram religiões. Começa com Constantino, século III depois de Cristo, imperador romano que se converte, e nós passamos agora a nos organizarmos com uma transcendência que seria um Deus. Então agora seria melhor do que a organização anterior, porque eu poderia mudar aquilo que eu sou sobre a Terra, não precisaria ser jabuticaba, não precisaria ser morango a vida inteira, eu posso mudar a minha posição, porque são todos iguais frente ao Deus, e me foi prometido uma vida eterna. Essa foi a segunda transcendência. Aí, no século XVIII, por volta de 1755, por aí, surge uma nova transcendência, a nova transcendência que é o iluminismo, que é a razão. E nós começamos a nos aglutinar mais em torno da razão. Nós, então, já tivemos natureza, Deus e razão. E a razão foi o nosso grande organizador até 30, 40 anos atrás. A medicina, que eu vou comentar daqui a pouco, é filha, né, da cientificidade, dos séculos das luzes e tudo que se desenvolveu nos últimos 300, 400 anos, até chegar o dia de hoje. Então, nós tivemos 3 grandes organizadores, e chamo a atenção de vocês que esses 3 grandes organizadores, eles têm uma estrutura vertical. Eles faziam um mundo, gente, vertical, padronizado, hierárquico, focado, linear, rígido, progressivo, garantido, disciplinado. Era uma sociedade vertical que a gente tinha até muito pouco tempo atrás. Vocês se lembram, quer dizer, nós tínhamos o poder do pai na casa, o poder do chefe na empresa, o sentimento de pátria em relação ao país. Já não é mais assim, não é? Não existe mais o pátrio poder, existe o poder da família, não existe mais o chefe vertical nas empresas, existem líderes de projeto, e o sentimento de pátria ficou um pouco dividido através dos mercados comuns, Mercosul, mercado comum europeu e assim por diante, que quebrou os limites e as fronteiras habituais dos países. Muito bem. Isso daqui é o que eu chamaria de Terra 1, tudo o que aconteceu antes dos últimos 40 anos. Era uma terra que seguia padrões de nascimento, de crescimento, de uma forma de ser adolescente, de casar, namorar, trabalhar, se aposentar e morrer.
tudo isso mudou radicalmente nos dias de hoje. Nos últimos 40 anos, pela revolução tecnológica pela que a gente está vivendo, nada mais é como era antes. A gente não faz nada disso, nascer, crescer, amadurecer, trabalhar, enfim, isso que eu acabei de citar, a gente não faz mais da mesma forma. A gente faz agora de uma forma completamente distinta, a começar que a sociedade não é mais vertical, como eu estava falando agora há pouco, mas ela é horizontal. É o que a gente chama de sociedade em rede, net, plana, criativa, responsável, flexível, líquida, etc. Isso foi ocasionado por essa revolução tecnológica pela qual a gente está passando. É tão diferente a forma de viver hoje em dia da forma de viver há 40 anos atrás e antes, que eu propus que nós chamássemos até 40 anos atrás de Terra 1 e de lá para cá de Terra 2, que nós estamos numa nova Terra que, como ela é geograficamente igual à Terra anterior, a gente fica achando que nada mudou, que tudo é igual. Não é verdade. Tudo mudou. Nós temos novos sintomas, nós temos novas alegrias e nós estamos utilizando velhos remédios e velhas formas de se alegrar frente a novos fenômenos. Estamos vivendo um descompasso, nós estamos um pouco desbussolados, um pouco perdidos. Quando eu propus para a TV Cultura fazer um programa chamado Terra 2, era para acolher uma certa angústia, uma certa preocupação que está no ar de viver um mundo pelo qual eu não fui criado, que eu tenho que aprender a viver nessa Terra 2. Então, respondendo a pergunta do Túlio e do Henrique, né, o que é Terra 2? Terra 2 é o nome que eu dou ao tempo atual, que sofreu uma mutação imensa, que começou no meio do século XX, que ficou mais evidente com o nascimento da web no começo da década de 90, e que hoje em dia faz com que a gente não tenha mais um padrão vertical como tínhamos até então, de comportamento, mas nós temos um padrão horizontal e que a gente agora não vive mais num equilíbrio em relação a coisa conhecida, tipo natureza, Deus e terra, mas a gente vive com equilíbrio com o intangível. Me permitam chamar a atenção de vocês um minuto sobre isso. Nós vivemos, o homem de hoje, de Terra 2, vive o equilíbrio com o intangível. Essa atual pandemia não nos trouxe Terra 2, mas escancarou o que é viver com o intangível. Nós achávamos que nós tínhamos uma ciência que iria nos proteger de todas as nossas dificuldades. De repente, nós temos um vírus que nos aterroriza, que nós não sabemos quem é, como tratar, como me proteger dele, como vacinar, nada disso. Eu vou ficar sabendo, claro, esse vírus vai passar. Mas pegou todo mundo de surpresa, porque nós não estávamos acostumados a viver na presença de um intangível. Nós achávamos que o progresso da ciência estava nos dando uma segurança de termos certeza de tudo em nossa vida. Então eu diria, o vírus vai embora, mas a ligação com o intangível, a ligação com a incerteza, será uma pena se for embora junto e se nós voltarmos às posições anteriores. A meu ver, é fundamental que fique evidente para cada um de nós que no mundo horizontal nós precisamos um dos outros, o mundo será sempre incompleto e sua base será de invenção e responsabilidade. Mas eu chego lá, que esse é o meu ponto final da nossa conversa. Gostaria de agora entrar, isso posto, já falei sobre Terra 2, então veja, recapitulando rapidamente. Falei sobre que o animal, a essência precede a experiência. No homem, a experiência precede a essência.
São 2 botõezinhos para a gente se entender. Que aí, em decorrência disso, nós temos períodos de organização social, e eu citei os grandes períodos até aqui. Dê especial atenção para os últimos anos da revolução tsunâmica pelo qual a gente está passando, e a consequência será nós termos agora uma harmonia, um equilíbrio com o intangível e não com uma coisa fixa. Desculpa eu não poder aprofundar mais sobre o que é o equilíbrio com o intangível. Eu sei que falei pouco sobre isso, mas não vai dar tempo para a gente aprofundar mais esse aspecto. Eu não vou aprofundar mais esse aspecto conceitualmente, mas vou aprofundar do ponto de vista do que acontece com a medicina. Primeiro, uma palavra sobre inteligência artificial. Nós estamos, um dos principais elementos dessa imensa revolução pela qual a gente está passando é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela se divide em 2 tipos, inteligência artificial forte e fraca. O que diria que ela seria forte seria se ela tivesse competência de pensar a si mesma. Como ela não tem competência de pensar a si mesma, nós até o momento só temos inteligência artificial fraca. Isso não quer dizer que ela seja fraca no que ela consegue fazer. A inteligência artificial fraca consegue colocar um homem na Lua. Mas é fraca no sentido que ela não tem aptidão humana de pensar a si mesma. E penso que nunca terá, porque tudo que o computador, tudo que a inteligência artificial trabalha, ela trabalha a partir de cifras. Ela trabalha só com elementos que sejam cifráveis. Sendo que a nossa essência é vazia, como eu falei até agora, nós não conseguimos cifrar o vazio, o que faz com que não deverá existir uma inteligência artificial forte no sentido que eu acabei de falar. Deixa aí o raciocínio na nossa cozinha de conceitual, deixa eu dizer agora o prato do inteligência artificial forte e fraca, para examinar o que aconteceu na medicina com o surgimento da inteligência artificial. Houve uma euforia muito grande, especialmente na década de 90, foi quando, não sei se foi aí que surgiu o termo, mas foi aí que foi enaltecido o termo, medicina baseada em evidências, às vezes pela sigla MBD. Entender que medicina baseada em evidências seria o máximo para você ser médico, a melhor coisa do mundo é ter a medicina baseada em evidências, porque seria uma medicina que erraria menos. Logo, a medicina baseada em evidências, meus caros futuros colegas, ela desconfiava do médico. Os próprios colegas médicos diziam: não sou eu que estou dizendo, a chapa está mostrando o quê? Seu exame está mostrando o quê? Sua ressonância está mostrando o quê? Como se a chapa dissesse alguma coisa, a ressonância dissesse alguma coisa, o exame dissesse alguma coisa por si e não houvesse a subjetividade do médico ao ler cada um desses exames. Foi um engodo terrível que ninguém quis ver. Por que ninguém quis ver? Porque era evidente que não era evidente. Como é que era evidente que não era evidente? Muito simples. Na medicina baseada em evidência, você fazia, sei lá, uma ressonância magnética, ia no doutor José, e ele dizia para você: você tem uma ruptura do tendão ulnar, está mostrando aqui dessa forma, assim, 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 você tem que operar. Aí você saía de lá, batia na porta vizinha, vinha o doutor Luiz, e dizia o oposto que o doutor José. Portanto, baseado em evidência do quê? O exame era o mesmo, as opiniões eram contrárias. Ele dizia: não, mas a minha opinião é melhor que a dele. Né? Então, a opinião melhor era aquela que tivesse uma clareza e uma que interferisse menos na evidência do exame. Ou seja, os médicos cavaram a sua cova.
explicaram que quem sabia, né, eram os exames, que os exames estavam traduzindo a realidade do paciente. Muito bem. Foi gloriosa essa época da relação do médico com a inteligência artificial, e ele esqueceu que esse enaltecimento levaria a alguém estar demais no tratamento médico, a saber quem? O médico. Outro dia eu conversei com um dos maiores cirurgiões abdominais brasileiros, e amigo meu, muito, muito bom médico, mas ainda está preso aos padrões de Terra 1. E ele se vangloriava, ele foi um dos primeiros operadores com um robô. E o robô faz coisas numa operação abdominal que a mão humana, por exemplo, não faz. Costurar, por exemplo, de dentro para fora, dar voltas com uma agulha em 360 graus, que o nosso punho não permite, e outras coisas assim. E aí disse para ele, doutor, o caro José, imaginando que o nome dele seja José, o que você não está percebendo é que daqui a pouco o robô vai olhar para trás, que ele fica segurando, né, nas manetas da máquina. O robô vai virar para trás e vai dizer, você quer largar, por favor, essas manetas, você está me atrapalhando na cirurgia? Isso não vai acontecer. Gente, é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que aquilo que puder ser cifrado, a máquina fará melhor que o ser humano. Então, sei que com isso eu devo estar incomodando alguns colegas que estão ouvindo o que eu estou dizendo. Mas tudo bem, aguenta um pouco o incômodo, depois a gente conversa melhor. A máquina, no que for cifrável, vai resolver melhor que o ser humano. Raio-X, por exemplo. O especialista em raio-X vai dizer, eu estou vendo aqui, do alto da minha experiência de já ter visto 50 mil chapas de pulmão, imaginemos. 100 mil chapas, 200 mil chapas de pulmão. Ok. A máquina vai responder, mas eu vi 200 milhões de chapas de pulmão. Eu vi 1 bilhão de chapas de pulmão. É facílimo para ela. Nós estamos alimentando as redes com dados o dia inteiro, né? Então, aquilo que for cifrável vai fazer com que deixe de ser uma especialidade de uma pessoa. A radiologia, de certa forma, está com os dias contados. A dermatologia, uma parte dela, também está com dias contados. Já foi feito na França recentemente uma experiência de diagnóstico. Chamaram 5 grandes dermatologistas e uma inteligência artificial. A inteligência artificial teve um acerto de 6% maior do que os maiores dermatologistas da França. E essa tendência é inexorável naquilo que a máquina puder cifrar. Mas insisto, pode cifrar tudo? Não. Isso quer dizer que a medicina vai terminar? Não, ao contrário. A minha postura é dizer para vocês têm a imensa sorte, o imenso momento onde esse delírio da medicina pura baseada em evidências, retirando a figura do médico, como se a figura do médico fosse a contaminação do tratamento. Vocês têm a imensa chance de fazerem medicina. Vocês querem ser radiologistas? Sejam radiologistas, mas não precisarão fazer aquela interpretação, porque aquilo a máquina vai fazer melhor. Agora, tem um monte de outras perguntas que vão ocorrer que não serão substituídas, e o médico vai voltar à sua essência no trabalho daquilo que escapa e sobre a cifra sobre o qual ele se inclina, no qual ele faz clínica. Vou dar um exemplo para vocês de vida vivida. Vou andar um pouquinho mais depressa, porque o nosso tempo está caminhando. Algo que foi visto como o verdadeiro baluarte da medicina baseada em evidências
foi a pesquisa do genoma humano. Muitos pensaram que a hora que a gente conhecesse o nosso genoma, estava tudo resolvido, a gente não teria mais dúvida. Eu brinco dizendo que achavam que o genoma humano era uma astrologia científica. Então, eu não entendo nada de astrologia, mas já ouvi os termos, tipo Marte entra na casa de Vênus e tal, e iam achar que essa linguagem não é muito adequada para a medicina, mas que agora nós teríamos o gene 37AB5 agindo sobre outro gene tal, e nós teríamos um conhecimento completo do ser humano sem falhas. Seria o auge, seria o coroamento na medicina baseada em evidências. Pois bem, não foi nada disso que ocorreu. O genoma humano foi decodificado há praticamente 20 anos atrás. A primeira pessoa a ter seu genoma decodificado foi o líder da pesquisa chamado Craig Venter. Repito, Craig Venter. O livro dele sobre isso está traduzido em português. A primeira coisa que ele fala no livro dele, a primeira coisa que ele fala nesse mundo terradouro que a gente está vivendo, é que o fato dele saber agora toda a sua determinação genética, todo o seu mapa genético, não aumentou a certeza dele. Ao contrário, trouxe muito mais questões para a vida dele. Que abriu um universo de perguntas muito maior que o universo de certezas. E que alguma coisa deveria explicar por que, frente a esse mapa genético, como eu falava agora há pouco, alguns genes se expressam, outros não se expressam, a epigenética, o ambiente, inúmeros fatores que, de certa forma, nós já sabíamos que existiam, negamos a sua existência nesse afã de não suportar dúvidas e querer ter certezas mal ditas científicas, entre aspas, e agora Tivemos um, tivemos um probleminha com a internet do professor Forbes, mas já já a gente volta. eu caí e voltou, Túlio? Tá, caiu aí, foi isso? Isso, caiu a internet, mas pode voltar que já... Então, eu estava falando sobre meu trabalho no genoma humano, dizendo de 3 medicinas. Quando eu me formei, eu fazia medicina do passado, aquilo que me ocorreu. Depois surgiu a medicina do presente, que é, por exemplo, os dermatologistas começaram a fazer melhorias na pessoa, não só corrigir as doenças, e os cirurgiões plásticos também. A cosmetologia, enfim, surgiu no primeiro momento muito criticado, em seguida muito aceito, especialmente nessas 2 especialidades médicas. E agora nós temos uma terceira medicina, a medicina do futuro. É muito interessante esse trabalho que a gente faz lá no Centro de Genoma Humano, porque a gente dá recado para as pessoas daquilo que elas vão ter, não do que elas tiveram, do que elas têm, claro que isso existe também, mas muitas vezes o que elas vão ter.
E a forma que a pessoa reage frente àquilo que ela vai ter é algo muito interessante, porque ela se aliena imediatamente num sofrimento por até por ter. Ela recebe algo, um diagnóstico tipo dizendo daqui a 10 anos você não vai ter um problema na perna esquerda, ela sai da consulta já manquitolando na perna esquerda. Enfim, rapidamente ela sofre para não sofrer, quer dizer, gera um sofrimento para não sofrer. Mas nós temos tido essa experiência que junta a determinação genética com o sofrimento humano e que tem nos mostrado, a Maiana Azades, a mim e a toda a equipe que trabalha lá no Genoma, a importância da reintrodução na medicina da subjetividade e que a gente não tenha pensamentos pré-concebidos. Porque uma grande parte da medicina é muito bom que seja baseada em evidência, é muito bom que seja a medicina com os avanços fantásticos que ela tem hoje em dia, né? E que a gente vai poder se beneficiar. Mas é sempre bom lembrar que é necessário manter um equilíbrio com a subjetividade humana e que ela não se resolve cientificamente. A cura é científica, o prazer da cura não é científico, a dor da cura não é científico, a sensação das pessoas não é científica, ela é singular e nós temos que recuperar para o ambiente médico essa singularidade. Por quê? Só para nós sermos bonzinhos? Não, porque está mais do que provado que entre a determinação genética e a expressão gênica, esse espaço, esse gap, frente a uma doença, por exemplo, se você conseguir aumentar essa distância, você altera o curso da doença. E se a pessoa estiver mal, ela encurta esse curso e ela precipita a expressão gênica, no caso, a expressão gênica que não deveria, que não sadia, vamos dizer. E nesse sentido, agora já terminando, eu achei muito interessante vocês terem escolhido a música Cais, do Milton Nascimento, como ancoragem dessa discussão desses dias, nesse congresso. Porque essa música fala que no mundo onde a gente está desbussolado, nós temos que inventar um cais. Olha só, para quem quer se soltar, invento o cais e invento mais do que a solidão dá. Invento mais que a solidão me dá. A música prossegue, eu não vou, vocês conhecem melhor que eu, né? Invento em mim um sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais, tenho o caminho do que sempre quis, e um saveiro pronto para partir, e invento o cais, e sei a vez de me lançar. Ora, partindo do princípio que nós temos que viver num equilíbrio instável com o intangível, e sabendo que eu não tenho resposta final, nem no genoma humano, e que a medicina baseada em evidências é só uma parte da medicina, e cuidado porque ela tirou a subjetividade, e os muitos médicos viraram operadores de bula e representantes de indústria de próteses cirúrgicas ou de remédios, né? É muito importante que a gente recupere na medicina o saber escutar de um paciente e que na forma que ele pode inventar a sua vida, como diria Milton Nascimento nessa letra, e que ele se responsabilize. Me dá vontade de ligar para o Milton, se eu tivesse telefone, ligaria, eu teria que pôr a palavra responsabilidade também. Porque nós temos que, frente a esse vazio, nós temos que inventar uma resposta e nos responsabilizar por ela. Que, aliás, é o que faz o Milton. O Milton inventa uma música e mostra para a gente. Isso é invenção e responsabilidade, que é a grande ética do século XXI.
Eu vou terminar dando um exemplo concreto do que eu quero dizer para vocês. Um exemplo concreto de uma pessoa que a gente atendeu no genoma, lá na clínica do genoma humano, que foi o seguinte, e lá a gente atende, eu atendo numa sala, junto com a Maiana Azaz, na primeira entrevista. O meu objetivo é fazer o diagnóstico e saber o que se chama em psicanálise o ponto de gozo, e depois um colega da equipe acompanha essa pessoa semanalmente lá no trabalho de análise. E um belo momento chega para nós uma pessoa com paralisia na cintura escapular, na cintura pélvica, portanto dificuldade de andar, de se mexer, e ela entra na sala de consulta trazido por um homem de 2 metros de altura, muito bonito, peito atlético, moreno, olho verde, enfim, o que os antigos chamavam de um tipo de beleza, que contrastava com aquela mulher que não era um tipo de beleza, estava numa cadeira de rodas, encurvada, sem poder, mal podendo se mexer, etc. E Maiane e eu ficamos nos perguntando quem seria aquele senhor que estava empurrando aquela cadeira de rodas. Eu perguntei para a senhora, falei, minha senhora, que atrás aqui, enfim, fiz uma pergunta de introdução de entrevista, ela não respondeu. Aí eu perguntei de novo, ela não respondeu. Aí o senhor disse, meu amor, o doutor está perguntando o que está acontecendo com você. Aí eu entendi que aquele senhor era o marido dela. Aí ela não respondeu. Aí ele virou de novo para ela e diz assim, você quer que eu saia? Ela não respondeu, eu virei para ele e disse assim, ela disse que quer. Ele levou um certo susto, mas saiu da sala. No que saiu da sala, ela levantou a cabeça e disse, doutor, como é que eu posso viver com uma pessoa dessas? Como é que eu posso viver com um traste desse? Aí, Maiane e eu não entendemos muita coisa. O que seria, o porquê que ela estava falando aquilo? Porque no preconceito habitual que todos nós temos, né? Vendo uma pessoa forte, etc, etc, e a outra fraca, a gente tem a impressão que a fraca estaria sofrendo mais. Mas não foi isso que ela nos contou. Ela não disse, pelo amor de Deus, não sou eu que quero ser tratado, quem quer ser, vocês precisam tratar é dele, porque ele é fóbico, ele usou a palavra fóbico, ela usou a palavra fóbico, ele é fóbico e ele é vendedor. Então, ele sai de manhã no carro dele, como ele tem medo de andar sozinho por São Paulo, ele me põe na cadeira ao lado. E como eu sou paralítico, eu não posso abrir a porta e ir embora. Eu passo o dia inteiro andando por essa cidade, eu não aguento mais. Aí eu continuei a perguntas sobre ela e descobri que ela tinha tido um marido anterior. O que me fez lembrar que tem tantas moças que eu conheço que não estão numa cadeira de rodas, que estão muito bem de braços e pernas e não conseguem nem meio namorado. Essa já estava no segundo marido. E aí eu falei, mas e por que a senhora não ficou com o primeiro marido? Disse, doutor, era outro traste. Bom, na terceira vez que ela me falou traste, eu falei, já entendi, minha senhora. A senhora veio nos procurou aqui para cuidar de trastite. Ela falou, o que, doutor? Eu falei, trastite, a senhora é dedo ruim. A senhora só consegue se apaixonar por homem traste na sua vida. Falou, é isso mesmo, doutor. E se o senhor sabe tratar disso, vai ser maravilhoso, porque eu não dei certo com ninguém na vida. Bom, eu paro o relato aí, só para chamar a atenção de vocês, que aparentemente a gente poderia tentar tratar daquilo, do suposto sofrimento dela por estar, por exemplo, numa cadeira de rodas. Ela não estava se queixando disso, nem de estar na cadeira de rodas, nem da forma que ela estava vivendo a vida. Aquilo, de certa forma, já fazia parte do genérico
genérico daquela doença que ela já sabia que ela tinha e como é que aquilo se realizava. Mesmo frente a essa dificuldade, isso não apagava nela minimamente a subjetividade, a sexualidade, a afetividade, e o que ela queria se tratar não era aquilo que as pessoas que nos mandaram ela para a entrevista pensavam que ela queria. Estavam achando que ela estava deprimida. Ela não estava em nada deprimida, ela estava simplesmente querendo fazer um tratamento a partir das suas opções sexuais, como qualquer pessoa, com perna sem perna, com paralisia sem paralisia, enfim, indiferente ao plano genérico do mal-estar do homem. Isso ensinou muito a nós, foi um dos grandes ensinos que nós tivemos nessa clínica do Janoma, e saber escutar a subjetividade humana, que vai ficar cada vez mais evidenciado na contrapartida da relação com a inteligência artificial. Nós teremos que ser complementares com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai resolver inúmeros problemas, vai fazer, por exemplo, nanocirurgia em célula cancerosa, imagina o avanço. Quero deixar bem claro isso, que eu não estou falando contra o avanço, estou falando favorável ao avanço, mas ao mesmo tempo vai lançar novas questões ao médico do que vai acontecer quando a gente viver 130 anos. O que vai acontecer quando a gente implantar o chip do Google na nossa cabeça e a gente não esquecer mais? O que vai acontecer quando na cirurgia de catarata, em vez da gente só corrigir a miopia, colocar um telescópio dentro do olho? Enfim, o que vai acontecer com tudo isso que vocês, estudantes de medicina, nesse momento, vão ter que se ocupar numa medicina do século XXI? Eu espero que vocês tenham a melhor sorte, a melhor alegria de ser médico num momento tão importante da humanidade como esse pelo qual a gente está passando. Obrigado a vocês. Agora, se quiserem, a gente conversa um pouco. Bom, professor, a gente já inicialmente agradece novamente a palestra e a gente vai agora passar para a sessão de dúvidas e o bate-papo aqui com os nossos interlocutores. O nosso amigo Lucas Martinho pergunta: olá, Forbes, essa certeza da incerteza trazida pelo Covid nos traria como sintoma a ansiedade causada pela insegurança de não saber o que está por vir, ou é justamente o contrário, a crença na capacidade de planejar o que nos aproxima desse tipo de transtorno, que é a ansiedade, né? Lucas, maravilhosa pergunta, obrigado. Lucas, veja a ansiedade da mesma forma que colesterol. Nós temos colesterol bom e colesterol ruim. Ninguém vai viver sem colesterol, Lucas. Ansiedade é a mesma coisa, a gente tem ansiedade boa e ruim. A ruim é uma ansiedade que as pessoas têm nesse momento, ansiedade essa oriunda do susto que todo mundo levou nas suas certezas anteriores, da forma que constituía a sua identidade em relação a parâmetros fixos que foram balançados, que foram sacudidos nessa pandemia e se sentiram desarvorados, se sentiram arrancados do chão das suas raízes, daí o nome desarvorado. Então, essa ansiedade é uma ansiedade ruim, é uma ansiedade paralisante. Nós temos que acolher isso, dar possibilidade da pessoa se refazer frente a estímulos, a chuva de estímulos que ela sofreu com o surgimento dessa pandemia e transformar essa ansiedade numa ansiedade boa. O que é ansiedade boa para o ser humano? É ansiedade criativa, é a ansiedade que é a mãe da curiosidade, é a mãe da sagacidade, de você querer ler mais, falar mais, estar aqui agora nesse momento, né? Enfim, se sentir vivo de certa forma é manter muito presente a ansiedade de responder ao seu desejo. Essa é a ansiedade boa. Nós temos formas de fazer a ida da ansiedade paralisante para a ansiedade propiciatória. Túlio? Oi, tô aqui. Agora a gente tem mais uma pergunta da Júlia Braga Neves.
Ela pergunta, professor, como o senhor enxerga o crescente corporativismo da classe médica e como o senhor associa isso com a burocratização e mecanização da profissão? E ela continua, como isso afeta as relações entre médico-paciente e a própria humanização dos médicos na faculdade de medicina? Mal, né, Júlia? Por tudo que eu falei, a sua pergunta já veio com a resposta pronta. Eu vejo isso muito mal. Eu acho que os médicos, a ignorância dos médicos no que tange ao ser humano é muito grande. Nós estamos aqui entre nós, vamos falar a verdade. Eu falei no começo, não dá para ser médico, a meu ver, sem ter a menor noção de filosofia, antropologia, sociologia, história. São coisas fundamentais, porque nós estamos lidando com o ser humano. E o ser humano, você não lida só conhecendo a incisão cirúrgica, quantas mitocôndrias, o ribossomo. Tudo isso é fundamental, mas não é suficiente. Então, os médicos acabaram sendo operadores de ciências que não são feitas por eles, são feitas pelos geneticistas, pelos biólogos, por exemplo, e operadores de protocolo. Um horror, uma burocracia. Por que, que é um horror? Porque trata de todo mundo da mesma forma. Está se perdendo a singularidade necessária à profissão. Agora, nem tudo está perdido, porque o caminho que vai ocorrer é um caminho da medicina singular, da medicina, por exemplo, filha da nanotecnologia. Vamos falar um minutinho sobre isso, então, Júlia. A medicina já viveu a era do metro, sei lá, em 1700, 1800, a gente media, tinha os grandes sistemas e tal. Depois do metro veio o milímetro. Nós tivemos os primeiros microscópios, etc. A gente começou a agir num nível 1000 vezes menor que o metro através do milímetro. Depois nós entramos na época do micron, que é 1000 vezes menor que o milímetro, 1 milhão de vezes melhor que o metro, menor que o metro. Agora, Júlia, nós estamos no nano. O nano é 1 bilhão de vezes menor que o metro. Logo, é uma nova medicina, uma medicina que vai fazer o remédio para cada um, uma medicina que vai fazer operações não cruentas dentro das células do corpo humano. Enfim, uma medicina totalmente distinta da anterior e que será muito difícil fazê-la através de protocolos genéricos a todos. A meu ver, os protocolos são a morte do médico na medida que o médico desconfia de si mesmo e prefere usar um protocolo ascético do que assumir a responsabilidade do ato médico. Pronto. Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta. Quando você comentou um pouco sobre a questão da inteligência artificial, diferenciando a inteligência artificial forte e fraca, você fala que a fraca nunca se poderá tornar forte pela questão da falta de contato, né, dos computadores com a falta em si, né, com o intangível, com aquilo, com o impossível do real, vamos dizer. E aí, tratando-se da sua atividade como psicanalista, de imposição de uma figura, de um discurso, né, o discurso do outro, na escuta analítica, isso faz com que você, como psicanalista e médico, melhore sua capacidade de escuta, né? Como você mencionou, a escuta é muito importante. E eu queria perguntar para você, nós que estamos nos formando agora, que nascemos já numa era, já que tem dia a Terra 2, você acha que nós, estudantes, eu vi uma analogia sua em uma palestra falando do fenômeno da música eletrônica, do gozo individual, dos jovens. Eu queria saber, pensando nessa juventude que goza, que está atendendo ao mais de gozar e etc. Eu queria conversar com o senhor perguntando, você acha que nós estamos mais, sofreremos menos com esse advento da Terra 2, do Terra 2, em comparação com os médicos que já atendem, né, que já têm uma escuta clínica, vamos dizer assim, mais pretérita, vamos dizer. O que você acha sobre isso? Eu acho que vocês têm uma enorme chance
de se darem muito melhor do que a geração anterior. A geração anterior foi uma geração que padronizou a medicina, que desconfiou da subjetividade do médico, que transformou a medicina num mecanicismo de pedir exame e aplicar protocolo. E o médico deixou de pensar o que estava fazendo, e quem pensa hoje em dia são os biólogos, são os geneticistas. Deles sim surgem novidades que são aplicadas pelos médicos. Por outro lado, vocês são uma geração mutante. Se vocês não se espelharem nesses exemplos que eu tanto critiquei na noite de hoje, e a tentativa de se espelhar é grande, mesmo porque tem um apelo econômico importante. A indústria farmacêutica, no mau sentido, eu não sou absolutamente contrário ao remédio, é evidente que não, mas eu sou muito contrário à ideologia mercantilista da indústria farmacêutica, que é irresponsável, completamente irresponsável frente a avanços importantes. Uma parte, como você me diz, uma parte da indústria, claro que não toda, né? Eu acho que se vocês puderem se manter dentro do que a geração mutante que vocês representam traz, uma geração que desconfia do protocolo, senão vocês não teriam, como você citou, Túlio, uma música eletrônica. A música eletrônica foi muito importante para mim. Eu estudei muito música eletrônica, porque um cientista das humanidades, assim eu me vejo, e que pesquisa os rate, dançarem juntas sem se compreenderem, sem a necessidade de se compreender que a singularidade do seu sentir, ela se articula com as outras singularidades sem o aprisionamento de terem um significado em comum. Eu trabalhei muito a questão tá ligado, a expressão tá ligada, para chamar a atenção que não é uma bobagem quando um moço pergunta para o outro tá ligado, é dizer, mas ele está dizendo, isso fez um sentido para mim, faz um sentido para você e não necessariamente é o mesmo. Então, esse tipo de forma de laço social, que é a forma de laço social horizontal, múltiplo, colaborativo, diverso, flexível, criativo, surpreendente de Terra 2, isso é muito mais fácil para quem tem. É um pouco caricato dizer isso, né? Mas enfim, mas é mais fácil para quem tem hoje em dia menos de 40, 35 anos de idade, e poderão pegar de novo a medicina em suas mãos, que será muito mais uma medicina perto da proposta inicial de Hipócrates do que essa medicina dos últimos 30 anos, uma medicina asséptica, inafetiva, mecanicista, e tratando das evidências, mas nem tudo são evidências. Túlio, eu estou te ouvindo muito mal. Professor? Agora eu estou ouvindo. Congresso. Eu que agradeço. Como eu disse, assim, apresentar você e ouvir você falar novamente, pensando em que eu, quando quis escrever um artigo de psicanálise, li você como autor, e você hoje está falando para a gente, isso é um prazer enorme, assim. Como eu tinha dito, o Projeto CAI está aberto para futuras parcerias com o senhor. Eu queria também falar com o senhor em relação à música que você comentou, né? Eu achei bacana demais a amarração que você fez com sua palestra relacionado à música. Nós aqui no Projeto CAIS temos a intenção de inventar um CAIS para... eu acho que é algo muito contemporâneo, né? A conexão Total. entre estar entre a água e a terra, né? Está nessa margem, nesse limiar
certamente eu acho que tem muita relação com a nossa ideologia do nosso projeto, né, de trazer, democratizar o ensino e a partir da democratização do ensino a gente trazer também mudanças para a filantropia da população do Vale de Jequitinhonha. Gostaria de agradecer imensamente a participação e pela bela palestra. Tivemos inúmeros comentários, né, aqui no nosso YouTube. O Henrique está me falando aqui, diversos amigos nossos falando que massa, que legal essas reflexões, essas elucidações que você trouxe para a gente. Eu peço para você ficar aí na chamada, que nós aqui da produção vamos falar com você depois.